Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline. Nessa aula vamos falar sobre o gênero charge. Os objetivos da aula são realizar a leitura crítica de uma charge, refletir sobre os aspectos levantados pela charge, verificar noções implícitas no texto. Para começo de conversa, nós vamos ver aqui. Segundo dados do IBGE de 2018, o desemprego entre jovens é o dobro do percentual geral, chegando a 26,6% do total. Então, taxa do desemprego no Brasil, indicador é maior entre a população mais jovem. Então, aqui nós temos de 14 a 17 anos, 42,7% de pessoas desempregadas. 18 a 24 anos, 26%, e a taxa geral é de 12,4%. Os jovens sempre superou a da população adulta, então os jovens sempre estiveram mais desempregados do que os adultos. Por que será? Geralmente porque os jovens ainda não têm mão de obra qualificada, ainda estão trabalhando para ter mão de obra qualificada. Vocês que já estão no 9º ano, o que eu posso dizer é que vocês já vão iniciando a vida profissional de vocês, se preparando, fazendo cursos profissionalizantes, de repente conseguindo um estágio para ir adentrando o mundo do trabalho, para ir descobrindo como que o trabalho funciona. Claro, não é para você largar a escola e trabalhar, é para você começar a pensar em que trabalhos você gostaria de exercer. Mas é importante que você comece a pensar nisso, porque logo você vai necessitar disso, e aí você já tem alguma experiência, já vai ter aí a mão de obra qualificada para você não ficar desempregado ou até você engrossar esses números aqui de jovens desempregados, tá? Na sua opinião, que fatores podem influenciar esses números? Ou seja, por que o desemprego entre os jovens é maior? Pense um pouquinho no que eu falei, reflita, escreva lá no teu caderno e eu já volto. E aí, o que você respondeu? Vamos ver? A resposta era pessoal, mas as respostas possíveis são que os jovens ainda não possuem qualificação. Então,
Fica mais difícil de arrumar emprego quando você não tem mão de obra qualificada, você ainda não estudou, você ainda está em processo de qualificação de mão de obra. E aí fica mais difícil de você arrumar um trabalho. Por isso que você deve, desde cedo, já ir se qualificando, fazendo um curso profissionalizante, aprendendo a fazer algumas coisas. Por mais que essa não seja a profissão que você quer seguir para sempre, para o resto da sua vida, mas você já pode ir arrumando alguma profissãozinha que te possibilite arrumar depois um outro trabalho, te possibilite se qualificar melhor, de repente fazer uma faculdade, para ter daí aquela profissão dos seus sonhos. Então, pode ser que você faça um curso profissionalizante que não é bem aquilo que você quer exercer, mas esse curso pode vir a te proporcionar conseguir coisas melhores. Então, é interessante você pensar nisso, reflete, converse com a sua família sobre isso, tá? Você acredita que adentrar o mercado de trabalho seja algo muito difícil? Você já pensou? Será que é difícil começar a trabalhar? Como que você vai fazer isso? O que você vai fazer para iniciar aí esse processo no mundo do trabalho? É interessante que você converse com a sua família sobre isso, que você, de repente, entreviste pessoas. Quando eu digo entreviste, que você converse com as pessoas sobre isso. Vamos pensar assim, você vai no médico, faça algumas perguntas para ele sobre a profissão dele. Você conheceu um engenheiro, conheceu um fotógrafo, conheceu uma pessoa que trabalha com carros, um mecânico, um vendedor, converse com essas pessoas sobre essas profissões. E aí tente descobrir o que ele faz, se é difícil o trabalho dele, o que tem que fazer para exercer essa profissão. Pergunte, pesquise até mesmo na internet, coloque aí as facilidades dos dias de hoje, como por exemplo as buscas na internet, para trabalhar para você, ou seja, para esclarecer as suas dúvidas, para que você consiga aí sanar as suas dúvidas a respeito desse trabalho e você, quando começar a trabalhar, já sabe mais ou menos o que você quer fazer. Vamos ver essa charge. Emprego no Brasil é uma miragem. E aí ele tem vagas. Nós observamos aqui uma árvorezinha seca, uma ave de rapina, um urubu, um corvo, e uma pessoa que está parecendo muito cansada, como se ele estivesse andando no deserto, e lá o sol muito quente, a gente observa essas cores fortes, esse amarelo forte com um pouco alaranjado, né? E o que isso está representando? Está representando um deserto. E aí diz, há vagas, como uma placa lá longe. E aí ele diz, emprego no Brasil, uma miragem. O que é miragem? Miragem é uma vertigem que as pessoas que estão andando no deserto veem. Então, eles estão querendo tanto enxergar água, enxergar uma árvore para ter sombra, que eles acabam enxergando isso no deserto. Aparece isso muito nos desenhos animados, né? Quando a personagem está andando no deserto e aí de repente ele enxerga um lugar muito bonito, cheio de água e na verdade era uma miragem. Então, uma miragem é uma brincadeira que o cérebro faz, porque ele se confunde. De tão debilitado que ele está diante do sol, ele acaba se confundindo. Então, nesse caso aqui na charge, por que o emprego é uma miragem? Porque existe muito desemprego no nosso país. Muitas pessoas estão sem trabalho. Por isso que ele diz que o desemprego é uma miragem. O que podemos compreender dessa charge, então? Quais elementos verbais e não verbais podem ser observados e o que eles significam? Os elementos não verbais são ali as imagens, né, do trabalhador andando no deserto, as cores quentes significando deserto, e a parte verbal é aquilo que está escrito, que diz ali o emprego no Brasil é uma miragem, quer dizer que ele não existe, ou existe muito pouco, é escasso, e aí a plaquinha do há vagas, que é a miragem, porque na verdade não há vagas. Atividade número 2. Porque o mercado de trabalho é simbolizado por um deserto. Você vai explicar lá no teu caderno por que o mercado de trabalho é simbolizado pelo deserto. Escreve, daqui a pouquinho nós retomamos.
A resposta que você deveria ter escrito tem tudo a ver com a questão do deserto e o Brasil não ter empregos. Então, o deserto pode significar escassez, o que indica a falta de emprego no país. Essa era a relação entre deserto e emprego. Tá? Vamos observar outra charge. Observe a parte verbal e a parte não verbal. Na parte não verbal, nós temos um homem e uma criança. E aí esse homem está falando com a criança. Geração neném, nem estuda nem trabalha. O que o neném vai ser quando crescer? Aí ele diz, nem emprego, nem estudo. Neste caso aqui, existe uma crítica, porque a geração neném muito tem sido criticada por ser um grupo de pessoas que nem trabalha nem estuda, como se eles não quisessem trabalhar e estudar. São pessoas que não têm emprego, mas também não buscam qualificação profissional. O emprego é escasso no país, no entanto, essas pessoas não têm mão de obra qualificada e não vão conseguir esse emprego. O que é o neném? Nem trabalha, nem estuda. O que nós precisamos refletir essas pessoas que não trabalham nem estudam, é porque elas não querem ou porque faltam empregos? Tem os dois casos. Falta muito emprego, mas tem muita gente que acaba desistindo dos estudos, desiste de se qualificar, tentou tanto que não conseguiu um emprego e aí não consegue se qualificar e acaba por não fazer nada, acaba por desanimar. Exercício de número 3. Na sua opinião, o que os jovens devem fazer para enfrentar os entraves relativos à entrada no mercado de trabalho e o desemprego? O que é preciso fazer para você enfrentar o desemprego? Então, ali na charge, ela estava criticando, dizendo que tem gente que nem trabalha nem estuda. Será que é porque não gostam de trabalhar ou estudar? E o que você tem que fazer para enfrentar essas questões do desemprego? Reflete sobre isso, escreve lá no teu caderno e daqui a pouquinho nós retomamos. E aí, o que você respondeu? A sua resposta, ela precisa refletir sobre o que é necessário para a busca de qualificação profissional.
Então, o que é possível, o que é necessário para você se preparar para o mundo do trabalho e enfrentar o desemprego? Buscar qualificação profissional. A qualificação profissional não necessariamente é a universidade. É muito legal fazer faculdade, sim. Eu acho que todo mundo precisa fazer faculdade, mas os cursos técnicos também proporcionam uma facilidade maior de você conseguir um trabalho, de você conseguir um emprego. Existe no nosso país muitos empregos que estão vagos, só que eles precisam de mão de obra qualificada. O que isso quer dizer? São áreas de trabalho que tem pouca gente que estudou para fazer aquilo. Só que muitas pessoas querem fazer faculdade e aí não percebem que às vezes o mercado está saturado naquela área e deixam de fazer outras coisas porque é um curso técnico, eu não quero fazer. O curso técnico pode vir a te possibilitar que você tenha um emprego e esse emprego depois você consegue fazer uma faculdade que era aí uma outra profissão que você talvez gostaria de exercer. Então, o curso técnico pode abrir essas portas. A qualificação profissional trazida pelos cursos técnicos, ela é a chave para que você não fique desempregado, porque existem vagas no nosso país. No entanto, a maioria dessas vagas, elas estão destinadas a pessoas que têm mão de obra qualificada, a pessoas que fizeram lá um curso técnico, um curso bastante específico para aquela área. Como que você pode fazer para se preparar para isso? Pesquisar em quais áreas é necessário um tipo específico de mão de obra e aí você tentar se especializar naquele tipo específico. Tanto que o novo ensino médio agora, ele vai vir com uma nova proposta. Sempre é uma proposta voltada para uma especialização voltada para o trabalho, iniciando aí os jovens e adultos no mundo do trabalho, com um ensino mais técnico voltado para a qualificação profissional. O que não quer dizer que a escola deva somente educar para a profissionalização, claro que não. Na verdade, a escola, ela educa para a formação geral do ser humano, para a formação geral do indivíduo. Mas a profissionalização também faz parte da formação geral do indivíduo. Então, o que é interessante para você fugir do desemprego? Buscar uma qualificação profissional e realizar pesquisas sobre o mercado de trabalho, para você ver aí quais áreas são mais escassas e que áreas você pode vir a atuar para não passar pela situação do desemprego. Então, se qualificar profissionalmente é o que vai fazer com que você fuja das filas de desemprego. Vamos ver aqui outra chart. Campanha Nacional de Vacinação. Tem vacina contra desemprego? Vamos pensar juntos o que nós podemos observar aqui. Temos ali uma pessoa, provavelmente é um profissional da saúde, né? Está vestido de branco, segura uma seringa. A cruz significa saúde ou as áreas da saúde. As pessoas estão na fila para serem vacinadas. E aí ele pediu, tem vacina contra o desemprego? O que isso quer dizer ali? Que o desemprego é um grande problema, não é uma doença, mas pode causar muito transtorno na vida das pessoas. E aí ele está pedindo vacina para o desemprego, porque tem vacina para um tudo, né? Então agora a gente está aí com grandes campanhas de vacinação contra o coronavírus, a gente viu a importância de estar sendo vacinado, só que ali ele usou a palavra vacina como se ela pudesse resolver os problemas. E aqui, como se ela pudesse resolver, no caso, o problema do desemprego. Vamos refletir. O gênero charge é caracterizado por sempre tratar de acontecimentos atuais. Portanto, na maioria das vezes, para bem compreender uma charge, se faz necessária uma relação com o contexto. Atividade de número 4. É possível compreender essa charge a partir do contexto atual? Explique. O que tem a ver essa charge com o contexto que nós estamos vivendo agora? Escreve lá no teu caderno, daqui a pouco eu retorno.
E aí, o que nós podemos refletir sobre isso? Você precisa pensar que, infelizmente, durante a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas porque os comércios acabaram fechando, houve aí os toques de recolher, muita gente teve que fechar as portas por conta da restrição de entrada nos lugares, e isso gerou muito desemprego. Então, nós tivemos dois problemas. Um foi o vírus e o outro foi o desemprego que foi ocasionado pelo vírus. Para o vírus, a gente achou a vacina. Só que agora, para o desemprego, infelizmente, aos poucos que as coisas vão começar a ser retomadas e muitas pessoas ainda estão desempregadas. E isso tudo foi ocasionado aí por conta da pandemia. Sim, pois no Brasil estamos enfrentando nos dias atuais graves problemas de desemprego e também estamos em época de vacinação em massa contra o coronavírus. Então, pessoal, nesse caso aqui a gente pode observar que tem tudo a ver com o tempo atual. Na aula de hoje nós estudamos o gênero charge, refletimos sobre os significados apresentados, também analisamos a relação entre o texto verbal e não verbal e observamos aí uma relação com o texto e contexto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.